sempre conosco. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Diego Henrique e estou aqui hoje para tratar com vocês de uma lei muito especial para as carreiras policiais. É ela, pessoal, simplesmente a Lei de Crimes Hediondos, tá legal? Me permitiram aqui ficar um minutinho vendo aqui o chat com os senhores. Eu vou olhar, inclusive, pelo meu celular, o chat aqui, para ver como que a galera tá, se a galera tá online, se a galera tá participando aí. Vamos entrar aqui para ver como que a galera tá funcionando aí. Estamos aqui no ao vivo, Crimes Hediondos. Eu vou olhar, inclusive, 231 pessoas online. Que legal, pessoal. De início já, estamos aí quase 300 e vamos subir esse número, tá legal? Vamos ver aqui, ó. Cadê a galera? De onde é essa galera aí? Vamos ver aqui. Bora, o Nelson aí, o Nelson, eu vou contar uma história do Nelson, para quem não conhece, o escrivão Nelson aqui, o nosso orientador aqui do GRAM Online, tá legal? Planaltina, boa tarde, Aparecida de Goiânia. Ei, Nelson, eu vou contar seus segredos aqui, viu? Vamos lá, galera, vamos mandando de onde a galera tá aí. Ceará, que legal, que legal. Formosa. Meu Deus, muita gente. Balneário, Manaus, é muita gente. Paranoá, Planaltina. Que legal, pessoal. Que legal. Que legal. Muito legal. Brasil todo aqui. Então eu vou me despedir aqui do bate-papo. Depois eu volto a bater mais papo com os senhores aqui, tá legal? Vamos aqui dar uma trégua aqui no bate-papo. E vamos mandar ver na nossa aula. Vamos lá, pessoal. Como muitos já me conhecem, para quem não me conhece, eu sou o professor Diego Henrique, sou delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e tive aprovações aí em técnico penitenciário do Distrito Federal, onde fiquei por um ano, tá legal? Também fui aprovado para agente de polícia da PCDF, onde exerci o cargo aí por quase 7 anos, legal? Aprovado na PM, SEDEST, Ministério da Saúde, entre outros. Recentemente, fui aprovado para a prova oral do Ministério Público na Paraíba, tá legal? Aguardando resultado de segunda fase no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Aprovado também no Ministério Público do Paraná, TJ do Rio Grande do Sul e TJ de Minas. Esses 3 últimos na primeira fase e eu não prestei a segunda. Por que eu informo isso para vocês? O professor é concurseiro como vocês. Nós temos que estar atualizados, legal? Se você não se atualiza, você não passará, ok? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, para quem não segue, me seguir, que todos os dias tem dicas lá interessantes para o direito penal, processual penal e legislação extravagante. O meu Instagram, eu vou anotar aqui na tela, seria o prof, aqui é um arroba, prof. Diego Henrique. Tá legal? Ó, prof. Diego Henrique, não tem ponto, ok? Sigam lá no meu Instagram. Pode voltar comigo na tela. Olha só, pessoal. Crimes hediondos. De onde sai essa ideia? De onde se cria? Nada mais é quando vamos observar a ideia, por exemplo, de bem jurídico tutelado. De onde ele vem? O que ele protege? A nossa Carta Magna de 88, ou, numas palavras mais bonitas, a nossa Bíblia Política, ela prevê no seu artigo 5º que será criado por lei os crimes hediondos. Serão criados por lei os crimes hediondos. A questão é, a Constituição previu quais são os crimes hediondos? Não é preveu, né, pessoal? A Constituição previu, sim ou não? Não, pessoal. A Constituição, ela manda que o legislador ordinário, ou seja, o poder constituinte originário, ele determina que o legislador infraconstitucional, portanto, o legislador ordinário, preveja quais são os delitos taxados como hediondo.
O que é isso, professor? Nada mais é que o mandado constitucional de criminalização. Ou seja, é uma ordem da Constituição para que o legislador preveja aqueles crimes. Além disso, a Constituição estabelece alguns limites, ou seja, estabelece patamares mínimos abaixo dos quais o legislador não poderá ficar. Por exemplo, inafiançável, insuscetível de graça, de anistia e de indulto. Nós vamos ver. Legal? Então, primeira informação que eu quero que você guarde. Trata-se de determinação constitucional. E o legislador previu, existe uma lei que trata dos crimes hediondos? Tranquilo, né, pessoal? A 8.072 de 90. Vem comigo aqui para a tela. Aqui, no artigo 5º, vem previsto aqui, no 43, são considerados crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a tortura, o tráfico, o terrorismo e os definidos como crime hediondos. Portanto, tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos, tá legal? São equiparados. Olha que interessante aqui, anote no seu caderno essa parte final, ó. Respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Essa aqui, pessoal, recebe uma crítica quando a gente vai olhar a tortura, né? Quando nós vamos tratar do crime de tortura, aquele que pode evitar ou aquele que pode apurar, ele vai responder de forma diversa. E se formos olhar aqui como o constituinte originário queria, perceberemos que eram para todos serem tratados da mesma forma. Pode voltar comigo para a tela. Aí eu pergunto ao senhor, o que é crime hediondo? Ah, crime hediondo é aquele que assusta. Não é isso? Não, pessoal. Crimes hediondos são realmente aqueles que geram clamor público maior. É aquele que é cometido de uma forma mais grave. Mas como a gente mede isso? Lembre-se, no direito, quando você vai medir alguma coisa, não há uma precisão específica. É por isso que Nelson Hungria sempre dizia, a proporcionalidade no direito, ela não vai ser medida numa balança de precisão. Tá legal? Então, como a gente vai decidir o que é ou não hediondo? Surgem, pessoal, inicialmente, 3 sistemas que vão determinar o que é ou não hediondo. O primeiro deles, nada mais é que o sistema legal. O que seria o sistema legal? Ora, a lei vai prever quais são os crimes hediondos. A lei fala, olha, o crime X é hediondo, o crime X, Y e Z são hediondos. Existe alguma crítica nisso? A lei está prevendo um rol taxativo de crimes hediondos. Ou seja, se está na lei, é hediondo. Se não está na lei, não é hediondo. Aí vem uma crítica. Qual seria a crítica? Ora, pessoal, num caso concreto específico, algo que o legislador previu abstratamente pode não ter aquela hediondez esperada pelo legislador quando da criação do delito. Professor, me dá um exemplo. Veja, o crime de estupro é crime hediondo. O crime de estupro de vulnerável também é crime hediondo. E aí eu pergunto aos senhores, e naquele caso, no interior, aquela menina de 13 anos que namora com aquele rapaz de 18 anos, aquele namoro é consentido pela família, a relação é consentida por ela, pessoal. Nesse caso, existe crime de estupro de vulnerável? Sim. Por quê? Porque nós não estamos falando mais naquele 213 antigo que você combinava com o 224, da presunção de inocência. Hoje, trata-se de uma vulnerabilidade absoluta. Manteve relação sexual com menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Ora, professor, mas lá naquele interiorzinho, a família consentindo, a menina querendo, aquele namoro que já vinha desde cedo, ainda assim é estupro? Tá vendo? Que em determinado caso concreto, pode não gerar tanto aquele clamor esperado pelo crime. E é nesse ponto que vem a crítica. Quando o legislador, de forma abstrata, rotula algo como hediondo, ele ignora a gravidade do caso concreto. Aí é possível afastar essa gravidade? Veremos que sim. Inclusive tem um nome para essa cláusula, que não é aplicado no Brasil. Mas tem um apelido, que inclusive quem fala dessa cláusula, o nosso professor Érico Palazzo, ele criou uma estratégia para memorizar o nome desse autor.
E eu vou trazer a estratégia do nosso professor El Palazzo para os senhores, tá legal? Então fica essa crítica. O legislador prevê algo abstrato e, em concreto, não necessariamente seria tão hediondo assim, razão pela qual vem a crítica doutrinária. Ficou entendido, pessoal? No segundo momento, surge o sistema judicial. Afasta-se a ideia do legislador. Entra em cena o magistrado. Como assim, professor? No caso concreto, o juiz vai decidir se aquele caso é ou não hediondo, sem haver nenhuma previsão legal. É o juiz, na sua análise interna, tá legal? O juiz, naquela sua análise interna, ele sim vai decidir o que é ou não crime hediondo. Chega uma ideia que a doutrina cita, a ideia do juiz herói. É aquele juiz que imagina que pode resolver tudo, ao oposto do juiz soldado, que é aquele juiz que apenas cumpre as ordens. Legal? Então, essa ideia de o juiz rotular algo como crime hediondo ou não, fere o quê, pessoal? Cadê a segurança jurídica? Por exemplo, eu cometo um crime e fico ao livre-albedrio do judicial. O juiz vai entender se a minha conduta é ou não hediondo. E quando a gente vai estudar direito penal, você sempre coloca em mente, a lei tem que ser prévia, não é isso? Tem que primeiro prevista em lei, previsão em lei anterior, certo? Legal. Ela também tem que ser uma lex estrita, tem que ser uma lex escrita, não é isso, pessoal? E também tem que ter uma lei certa, necessária. É onde vem o princípio da determinação, o princípio da taxatividade, um princípio da certeza. E esses princípios ficam todos afetados com você permitir que o juiz analise, no caso concreto, se é ou não hediondo, sem haver um parâmetro específico para isso. Ficou legal? Então vem também uma crítica doutrinária. Aí uma terceira ocorrente, toda esperta vai falar o quê? Opa, somam-se as duas correntes. O legislador vai prever um rol de crimes hediondos exemplificativo. E no caso concreto, o juiz vai analisar se pode ou não considerar outros crimes hediondos. O que a gente conclui disso, pessoal? Nada mais é que a soma de duas críticas. Ou seja, continua criticada essa terceira corrente. Aí o Guilherme de Souza Nutti vai dizer o seguinte, que é o que o STF algumas vezes se manifestou como sistema do mais justo. O que seria o mais justo? A gente tem um rol taxativo, e dentro desse rol, sim, o juiz analisa se aqueles delitos podem ser considerados, sim ou não, como hediondos. O juiz não pode pegar um crime que está fora do rol de crimes hediondos. Por exemplo, o roubo simples. O juiz não pode falar, nossa, esse roubo foi com fuzil, isso é um crime hediondo. Não. Por quê? Porque não está ali alistado como crime hediondo. O que Nutti está falando é o que um professor, um advogado criminalista chamado Alberto Zacarias Toron chama de cláusula salvatória. Olha o nome, cláusula salvatória. Significa o quê? Naquele caso concreto, a situação está prevista como crime hediondo. Mas cria-se essa cláusula para, naquele ponto específico, afastar a hediondez do crime naquele caso concreto. Ou seja, se outra pessoa comete aquele crime, novamente pode ser considerado crime hediondo. O que estamos dizendo é que naquele caso concreto específico, aplica-se a cláusula salvatória de Alberto Zacarias Toron, um advogado criminalista, e afasta a hediondez. Aí o professor ontem saiu do plantão, né? Eu falei para os senhores, ontem o professor estava de plantão e hoje está aqui nesse carnaval a trazer aula para os senhores. Aí o professor Érico Palazzo me mandou mensagem logo cedo. Diego, caraca, consegui uma fórmula mágica para memorizar esse nome do Alberto Zacarias Toron para os alunos lançarem na redação, se for cobrado. Ué, o Palazzo, como assim? Porque eu gravava assim, já que é uma cláusula que não vai ser aplicada, isso é muito trapalhada, aí eu lembrava do Zacarias dos Trabalhões. Isso aqui é raiz. Aí veio o professor Palazzo com a estratégia dele. Olha, Diego, a fórmula para gravar esse nome é a seguinte. Lembra do Zac de Zacarias? Eu falei, que Zac, Palazzo? Aí ele, do Zac Efron. Você nunca viu esse cara? Meu Deus, um galã. Eu falei, meu Deus, Palazzo. Pelo amor de Deus, sério, cara, ele participou High School Music, 17 outra vez, um homem de ouro, um homem de sorte, sei lá. Ele veio falando vários nomes.
Falou, cite esses nomes. Então tá aí, Palazzo. Estão citados. Legal, pessoal? Entendeu a cláusula salvatória? Vem comigo aqui para a tela. Então, o que é crime hediondo seriam aqueles de maior gravidade e que por isso receberão um tratamento penal e processual penal mais gravoso que outras infrações. Quem define, vamos lá, já falamos, ó, sistema legal, sistema judicial, misto, legal legislador, judicial juiz, misto legislador e o juiz, conforme explicado. Quarto sistema, a ideia do sistema do mais justo. Volta comigo para a tela. Qual desses sistemas foi adotado pelo ordenamento pátrio? Simples, né, pessoal? Volta aqui na tela e olha essa expressão aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco dos slides. Olha, quem considerará crimes inafiançáveis? A lei, né? Então, portanto, temos o sistema legal. Só é hediondo o que estiver previsto em lei. Aqui na cláusula salvatória, nós já tratamos de Alberto Zacarias Toron, ou para o professor Palazzo, o nosso ator Zac Efron, não é isso? Vem comigo para a tela. Aí começa a se surgir a seguinte questão. Esses casos exemplificados de aqueles relacionamentos em interior de estado, onde a família mesmo admite que uma criança, um adolescente de 13 anos se relacione com alguém maior de idade, de 18, por exemplo, que são namorados há 2, 3 anos, por exemplo, possam ter relação sexual. Admite isso, pessoal? Não, tá, pessoal? É estupro de vulnerável da mesma forma. Aí surge uma exceção para alegar que isso não vai ser crime hediondo. Legal? É a exceção queijo com goiabada para os mineiros. Na verdade, nada mais é que a exceção Romeu e Julieta. Ok? Era aquela ideia que falavam, né, no clássico de Shakespeare, que Romeu com 18 anos e Julieta com 13, aquele belo casal, essa faixa etária aí de diferença de 5 anos de idade, atualmente no que se chama de geração Z, para alguns, onde a sexualidade acaba sendo muitas vezes precoce, não seria tido como hediondo. Afasta-se. Isso passou algum tempo ser aplicado no estado do Goiás, tá legal? Por uma juíza lá de primeira instância. Mas o STJ e o STF não admitem a exceção Romeu e Julieta. Essa exceção tá caindo nas provas, tá legal? É uma coisa recente, discutida, então pode sim cair na sua. Ah, professor, e se não cair, você coloca na sua redação, meu brother, se perguntar, aí você tira aquela onda, escorre aquela lágrima do examinador e você vem para os quadros da PCDF. Legal? Então vem comigo aqui para a tela de novo. Ficou clara aqui a expressão Romeu e Julieta. Pode voltar comigo. Uma questão interessante antes de entrar nesse segundo quadro. Professor, e se os namoradinhos, de um lado, ele com 13 anos de idade, do outro lado, ela com 13 anos de idade, mantém relação sexual, um casal de namorados de 13 anos de idade. São 2 adolescentes. Pergunto aos senhores, há crime? Crime não. Pergunto, há ato infracional? Pessoal, há sim, tá legal? Tanto ele quanto ela cometerão estupro de vulnerável, o ato infracional análogo ao crime de estupro. Legal? De vulnerável. Isso aí é o que alguns doutrinadores chamam de estupro bilateral, ok? Estupro bilateral. Coloque no seu caderno. Legal? Aí o quadro a seguir vinha. O crime hediondo é um crime de mínimo? É um crime de menor? Médio? Maior? Máximo? Elevado? O que de potencial ofensivo? E aí, meu amigo, o que seria isso? Crime de menor potencial ofensivo, todos sabem, é aquele conceito extraído da ideia da Lei 9.099. Todas as contravenções penais, ok? Mas os crimes que a pena máxima em abstrato não suplanta o patamar de 2 anos. Tranquilo, não tem como errar isso. Professor, e o crime de mínimo? Mínimo não é menor, né, pessoal? Não são sinônimos. Coloque no seu caderno, o crime de mínimo potencial ofensivo nada mais é que aquele que não tem pena privativa de liberdade, cominada, prevista abstratamente. Ora,
que vem à mente? Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas. Legal? Então, professor, mas o artigo 28 também é de menor potencial ofensivo. Ok. Mas se na prova cair mínimo potencial ofensivo, ele é um exemplo. Por exemplo, o desacato. O desacato é de menor potencial ofensivo, mas não é de mínimo potencial ofensivo. Ok? Vem comigo aqui na tela. Então, mata o que é mínimo, mata o que é menor. Sobramos aqui médio. Esse crime de médio potencial ofensivo são aqueles que a pena mínima, veja, de menor potencial ofensivo, você observa a pena máxima, 2 anos. Aqui a pena mínima até 1 ano. Ela tem que ser menor ou igual a 1 ano. Volta comigo. Qual é a relevância prática de o crime não ter a pena superior a 1 ano, a pena mínima? Lembre-se, o crime de furto, furto simples, 1 a 4 anos. Admite o quê? A suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei de Crimes de Menor Potencial Ofensivo. Ué, professor, mas se o furto é de 1 a 4 anos, ele não é de menor potencial ofensivo. Não, não é. Ele é de maior, porém, médio potencial ofensivo. Porém, admite-se a aplicação do Instituto. O sursis processual está previsto na Lei 9.099, mas ele é muito maior que ela. Ou seja, ele se aplica a qualquer crime cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Tá legal? Volta comigo para a tela. Então, entende o que é médio. Sobra-se máximo e sobra-se elevado. Volta comigo. Vamos por exclusão, pessoal. Para ser máximo, ele não pode ser mínimo, menor e médio. Portanto, crime de máximo, ele tem que ter a pena mínima superior a 1 ano, não cabe sursis. Legal? E a pena máxima superior a 2 anos, não se aplica a Lei 9.099. Ok? E o de elevado potencial ofensivo? São todos os crimes hediondos e os equiparados. Tortura, tráfico e terrorismo. O TTT. Legal, pessoal? E o genocídio? Veremos, pessoal, ele não é equiparado a hediondo. Ele é hediondo. E veremos por quê. Volta para a tela aqui, meu amigo. Quais são os crimes hediondos? Vem aqui a listagem. Professor, por que tem alguns coloridos? Porque simplesmente é os que estão caindo com frequência. Vamos tratar de um por um. Vem comigo para a tela. O crime de homicídio é hediondo? Primeiro, vamos por partes. O crime de homicídio simples é hediondo? Depende. Depende de quê, meu amigo? Depende. O homicídio simples por si só não é crime hediondo. Agora, o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é crime hediondo. Professor, e o homicídio simples praticado em atividade típica de milícia privada, ainda que por um só agente, é crime hediondo? Ora, por expressa previsão legal, não. Porque não tem essa previsão lá. Na verdade, está ausente. Mas pense comigo. Praticar um crime em atividade, um homicídio, em atividade típica de milícia privada, ora, provavelmente você encontrará outra qualificadora. Por exemplo, uma qualificadora. Por exemplo, por causa da torpeza, não é isso? E aí sim, o homicídio qualificado é crime hediondo em qualquer de suas formas. Então, beleza. Vimos homicídio simples. Ok. O homicídio qualificado é hediondo? Ué, professor, o senhor acabou de afirmar que sempre é hediondo. Eu colocaria um asterisco, porque eu sei que não vai cair na sua prova. Até porque isso é bem excepcional. Mas serve para você tirar aquela onda com seu concorrente. Ou seja, se cair na sua prova o homicídio qualificado sempre é crime hediondo, correta, corretíssima, tá legal? Mas, se ele perguntar uma exceção que não vai ser perguntada, mas você pode tirar onda numa eventual redação, você pode colocar. No crime de, por exemplo, homicídio qualificado, previsto no CPM, no Código Penal Militar, não é hediondo. E não é por quê? Por ausência de previsão legal. Por quê? Porque só é hediondo o que está previsto em lei. Qual lei? 8.072. Legal, pessoal? Ficou entendido? Ah, professor, então nenhum crime lá que está no CPM é hediondo? Não. Estupro, lá tem previsão de estupro.
não é hediondo. Estamos entendidos? Volta para a tela. Então, matada a charada, aí vem aqui essa observação. O homicídio simples, eu falei que ele só é hediondo se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Não foi, pessoal? Foi. Então, ele depende de uma condição. Volta para a tela. Ora, a condição é ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Qual é essa condição? É essa. Qual é o nome desse homicídio? Homicídio condicionado, ok? O homicídio condicionado é crime hediondo? Perfeitamente. Legal? Vem para a tela de novo. Aqui eu coloquei uma diferenciação simples de milícia privada e grupo de extermínio. O homicídio simples só é hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, falei, e não de milícia privada. Volta comigo para a tela. Grupo de extermínio, pessoal, é aquela ideia de restaurar a paz ali. Vamos supor, eu sei que tem vários indivíduos cometendo roubo na minha região. Eu me uno com algumas pessoas, a gente forma um grupo, vamos botar um grupo de 20 pessoas, e aí a gente passa a executar os larápios da região, ok? Você acorda certa manhã, agora suponha que um só indivíduo cometeu esse assassinato, só uma pessoa, ele não integra nenhum grupo. Você acorda de manhã e vê 20 corpos lá esquartejados. Você vai falar, meu Deus, que chacina, não vai? É essa sensação de grupo de extermínio, ou seja, em atividade típica de grupo de extermínio. Por outro lado, a milícia privada é aquela ideia de pessoas que se unem, por exemplo, alguns policiais, na ativa ou até fora dela, se unem para garantir a segurança da sociedade. Por exemplo, olha, aqui ninguém rouba, aqui ninguém assalta, aqui ninguém furta. Porém, ele passa depois a exigir dinheiro, principalmente dos comerciantes. E se o comerciante não pagar, aí começa aquela extorsão. E a extorsão culmina em quê? Aí vai culminar em mortes, legal? Então é essa ideia diferenciada de milícia privada e grupo de extermínio. Legal? Volta comigo para a tela. Aí vem, o homicídio privilegiado é hediondo? Existe homicídio privilegiado qualificado? Pode voltar aqui. Pessoal, o homicídio privilegiado, aquele cometido mediante relevante valor social, moral, logo após injusta provocação da vítima. Cuidado, não é injusta a agressão, né, pessoal? Se for injusta a agressão, você age em legítima defesa. E é sob o domínio de violenta emoção, não é sob a influência. Se for sob a influência, não é o privilégio, é o homicídio com uma atenuante. Pense nisso. O privilégio é uma causa de diminuição de pena. Terceira fase da dosimetria. A atenuante não, vai ser vista lá na segunda fase. Legal, pessoal? Prevalece que o homicídio privilegiado não é crime hediondo. Pense, o indivíduo chega em sua casa, vê sua filha chorando, acabou de ser estuprada. Ele desesperadamente vai atrás do autor e o assassina. É crime hediondo? Não, pessoal, não. Essa aí a doutrina vai colocar como relevante valor moral, tá legal? Então, pessoal, o privilégio afasta a hediondez do delito, ok? Então, homicídio privilegiado não é hediondo. Homicídio simples quase sempre não é hediondo, salvo se for homicídio condicionado. Homicídio qualificado sempre é crime hediondo. E aí vem a pergunta, professor, e o homicídio privilegiado qualificado é hediondo? Ele existe? Olha, pessoal, para dizer se um crime de homicídio, o privilégio qualificado ser possível, a qualificadora, ela tem que ser necessariamente objetiva. O privilégio é uma circunstância subjetiva. Você vê a intenção do agente, o móvel do agente, o psique do agente. A objetiva já vai se relacionar aos meios e aos modos. Tá legal? Então, existe homicídio privilegiado qualificado? Sim, desde que a qualificadora seja objetiva. 2 exemplos. Primeiro dele, existe homicídio privilegiado qualificado pelo motivo fútil? Não, porque você estuda nos crimes contra a vida que o fútil é uma subjetiva, é uma circunstância subjetiva. Subjetiva com subjetiva fica o privilégio. Agora, é possível homicídio privilegiado qualificado pela tortura? Sim,
porque a tortura é uma circunstância objetiva. E o privilégio, o homicídio privilegiado qualificado é hediondo? Sim ou não? A gente volta depois do intervalo. Me dê 5 minutinhos, 2 minutinhos, só para um copo d'água e a gente já retorna. Legal? Grande abraço, até mais. Fala, meus amigos, estamos de volta. Legal? Vamos continuar aqui o nosso segundo bloco da Lei de Crimes Hediondos. O professor parou numa pergunta. O homicídio privilegiado qualificado é possível? Vimos que sim, desde que a qualificadora seja objetiva. Ele é ou não hediondo? E aí, o que você acha? São duas correntes, pessoal. Vou trazer aqui a informação mais ampla, porque eu prefiro errar por excesso. Aí o que acontece quando você traz informação ampla? O aluno Juninho rapidinho manda mensagem. Mas no edital sempre fala noções de direito penal, noções de direito processual penal. Então basta ter noções. Olha, pessoal, eu fui agente de polícia por 7 anos. Eu fui o 24º na minha prova em 2009. Legal? Caiu simplesmente uma questão na noções de direito processual penal, uma questão perguntando o prazo de habilitação para o assistente interpor recursos. Se ele for ou não habilitado 5 dias, 15 dias, mas não eram noções, professor? Pois é, Juninho. Então pense bem antes de cair na lábia da noção, ok? São 37% de aumento que o governador está aí dizendo que vai sair. Até ter o seu curso de formação, até você ser nomeado, você já está com esses 37% aí na conta. E aí eu te pergunto, vale a pena ficar só na noção? Porque eu te garanto, a concorrência vem forte, meu amigo. Vem forte, tá legal? São 1.500 para agente, são 300 para escrivão de polícia. Então a concorrência vem forte. Nesse momento, certamente o aluno Juninho já está enviando e-mail para a coordenação do doutor Érico Palazzo, o nosso grandioso Érico Santista. Olha, o professor chamou a gente de Juninho. Eu quero reclamar. Tire esse professor. Juninho eu sempre explico, pessoal. Não é uma forma irônica de se referir ao aluno, não. O professor é aluno. O professor é Juninho como vocês. Juninho é aquele cara que está querendo sempre aprender, mas às vezes acaba sendo precipitado. Então já tem o Júnior Sênior, o Júnior Júnior, o Júnior Master. Tá legal? Então não se ofenda com isso, tá? Ai, meu Deus do céu. O professor também é Juninho. Tá legal? Então vamos colocar as duas correntes no seu caderno. A primeira delas vai falar assim: é hediondo. Por quê? Porque ele é um homicídio qualificado com uma causa de diminuição de pena. Simples. É um homicídio qualificado com a pena diminuída. Portanto, é hediondo. Aí vem a segunda corrente e fala: não. É inadmissível comparar um homicídio privilegiado qualificado com uma hediondez. A força do privilégio retira a hediondez do crime. E além disso, não tem previsão legal. Se não tem previsão legal, não se aplica analogia em Malam Partem no direito penal. Aí pergunta na sua prova: cabe analogia em direito penal, sim ou não? Aí que eu falo que o precipitado erra. Que ele vai direto, lógico que não. Analogia em Malam Partem não cabe. Mas eu não falei em Malam Partem. A prova estava só analogia. Cabe analogia em direito penal? Cabe. Desde que em bonam partem. Legal, pessoal? Por exemplo, naquela época que o estupro era uma coisa e o atentado violento ao pudor era outra, não estavam no mesmo tipo penal, não havia ainda essa continuidade normativa típica, o que se discutia? Ora, é possível abortar se a gravidez decorrer de estupro. Legal. E se decorresse de atentado violento ao pudor? E atualmente, e se decorrer de estupro de vulnerável? Pode aplicar? Pode. Por quê? É uma analogia em bonam partem. Qual que é a real aplicação da analogia? Tem duas hipóteses para você observar a aplicação plena da analogia. Seria uma ausência de previsão legal por omissão involuntária do legislador, ok? Involuntária, mais benefício do réu. Legal? Tranquilo, né, pessoal? Vem comigo para a tela, então. Então, prevalece, pessoal, a segunda corrente. Aqui, ó. Essa aqui é a que prevalece. Eu vou voltar só aqui. Se você quiser tirar uma foto
nesse momento da tela, tá legal? Você tira uma foto desse momento. Do meu lado esquerdo, as circunstâncias subjetivas, das qualificadoras aqui do homicídio, ou seja, elas, como são subjetivas, elas não concorrem com o privilégio. E as objetivas, elas concorrem. Atenção, novidade aqui, ó. Esse feminicídio, há pouco tempo, estava deste lado. Agora, porém, ele está deste lado. O STJ fala que o feminicídio é uma qualificadora objetiva. Então, é possível, sim, um privilégio qualificado pelo feminicídio. Legal, pessoal? Aí a gente vem aqui, homicídio qualificado privilegiado. É hediondo, prevalece que não. Volta comigo para a tela. Aí vem na sua prova. O homicídio híbrido é hediondo. Meu Deus! O que seria homicídio híbrido? Ora, meu amigo, nada mais é que um homicídio privilegiado, qualificado. Aí eu pergunto a você, é ou não hediondo? Se você dizer que sim, o professor sai imediatamente agora da gravação. O homicídio, então, é ou não hediondo, privilegiado, qualificado? Prevalece que não, ok? Os, meu amigo, volta para a tela. Então, vamos ver agora se a lesão corporal é crime hediondo. Pode voltar com o professor. A lesão corporal, pessoal, lá no 129, ela é crime hediondo, sim ou não? Responda. Se cair dessa forma, não. Não é crime hediondo. Lesão corporal leve, não é crime hediondo. Lesão corporal grave, não é crime hediondo. Lesão corporal gravíssima em seguida de morte, depende. Depende. Como regra, não é crime hediondo. Só será crime hediondo se ocorrer nas circunstâncias previstas na Lei 8.072. Que circunstância seria essa? Contra aqueles agentes, pessoal, do 142, do 144 da Constituição Federal, guardas prisionais do sistema prisional, a Força de Segurança Nacional, tá legal? Então, você matar um policial só por ser policial é o homicídio funcional. Esse é o homicídio funcional. E se você lesionar, se gerar lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, nesses dois casos, a lesão corporal é crime hediondo. Seria a lesão funcional. Legal? Vem comigo para a tela que tem muita informação importante desse crime. Somente a gravíssima ou seguida de morte é crime hediondo. A gravíssima vai estar lá no parágrafo 2º do 129. O parágrafo primeiro não é. O parágrafo primeiro trata da lesão corporal grave, ok? E aí tem esse pessoalzinho aqui, que somando ambas as hipóteses aqui, a gente tem essa lesão corporal que é crime hediondo. No 142, Marinha, Exército, Aeronáutica. No 149, espero que todos já saibam esse rol decorado. Você já viu essa polícia aqui? É, meu amigo, também é considerada, ok? Aí vem comigo para a tela. O examinador, nas noções de direito penal, ele vai te perguntar na legislação extravagante. A lesão corporal gravíssima cometida contra um guarda civil é crime hediondo? A lesão corporal gravíssima cometida contra um polícia da Câmara ou um polícia do Senado é crime hediondo? A lesão corporal gravíssima cometida contra um agente do Detran é crime hediondo? E cometida contra um juiz, contra um promotor, é crime hediondo? Em razão da sua função ou no exercício dela. Percebam, pessoal, quando ele fala o 144, ele não informa se é só o caput ou se os seus parágrafos, ok? Então, uma corrente vai dizer o seguinte, olha, é só o 144 caput, ponto. Quem não está no caput não sofre a incidência desse inciso. Mas, pessoal, eu, se fosse você e caísse na prova, eu marcaria que os parágrafos estão, sim, ligados ao caput. Consequência prática, Guarda Civil entra nesse inciso, agente do Detran também. Por quê? Porque no parágrafo 8º do 144, está previsto o Guarda Civil. E no parágrafo 10º, o agente de trânsito, ok? Professor, o senhor perguntou da Câmara e do Senado. E o polícia da Câmara e o polícia do Senado? É ou não hediondo esse fato?
essa lesão corporal gravíssima praticada contra um policial da Câmara no exercício da função. Veja, a discussão era o 144, caput e parágrafos. Onde está prevista a polícia da Câmara? Onde está prevista a polícia do Senado? Eu espero que o senhor também esteja estudando direito constitucional. E aí a gente migra lá para o artigo 51 e 52 da nossa Bíblia Política, da nossa Carta Magna, ok? Lá está prevista a polícia da Câmara e também está prevista a polícia do Senado. Consequência prática, professor, não estão abrangidas pelo delito. Não serão crime hediondo, ok? Tranquilo? Beleza. Professor, o senhor perguntou também de juiz, de promotor. E aí, é ou não hediondo? Também por ausência de previsão legal. Infelizmente, não é crime hediondo. Aqui o legislador olvidou-se, o legislador dormiu no ponto. Cochilou, literalmente falando. Legal, pessoal? Então eu pergunto ao senhor o seguinte. Nós falamos que é no exercício da função ou em razão dela. O aluno Juninho vai estar mandando o seguinte, professor, a lesão corporal gravíssima e a seguida de morte contra esses indivíduos torna o crime hediondo. E se matar, professor, é hediondo? Ora, Juninho, pense comigo. O homicídio contra essas pessoas é um homicídio qualificado. Ele está lá no rol do 121. E como a gente disse, homicídio qualificado sempre é hediondo. Salvo aquela asteriscozinho do crime militar, que não vai cair em prova alguma. Legal, pessoal? Estamos entendidos? Sim. Aí, beleza. Aí você passa para agente de polícia. Aí você fica 30 anos, sei lá como vai ser a reforma da Previdência, você fica 50 anos aí e você se aposenta. Legal. Você se aposentou. Você se aposentou e aquele cara que foi preso por sua culpa, ele vira e fala, aquele policial, culpa no sentido de cumprimento do dever, claro, né, pessoal? Aí aquele indivíduo que foi preso, assim que é solto, ele fala, eu vou atrás do escrivão Nelson. Agora eu pego o Nelson. Aí o que ele faz? Quando ele descobre, o Nelson está aposentado. E eu pergunto, ele vai e mata o Nelson? Ou ele vai e causa lesão corporal gravíssima no Nelson por causa do exercício da função? Veja, não está no exercício da função, mas foi em razão dela, apesar de estar aposentado. Aí eu pergunto ao senhor, eu pergunto à senhora, dá um close, meu amigo, é ou não crime hediondo? Coloque bem grande no seu caderno. Não é crime hediondo, ok? Por quê, professor? Porque está aposentado. E a ideia principiológica do dispositivo é proteger o quê? A função e não a pessoa. É uma objetivação e não um subjetivismo. Legal, pessoal? Então é isso. Ou seja, se tiver aposentado, não vai ser crime hediondo. Ai, professor, que injustiça! Nem tudo na vida é justo. E eu passo o que vai cair na sua prova. Então vem comigo para a tela. Matamos a charada do guarda municipal, matamos a charada da Câmara e do Senado. Matamos também sistema prisional, como mencionado no início. Aí pode ser tanto que está na execução da pena privativa, quanto no cumprimento da medida de segurança. Quem é aqui na medida de segurança? O inimputável ou o semi-imputável, não é isso, pessoal? Tá, seu agente carcerário, agente penitenciário, nosso agente de atividades penitenciárias do Distrito Federal e do Detran também falamos aqui do parágrafo 10º. Se o policial já estiver aposentado, também já foi tratado. Aí vem essa pergunta, fique na tela. Cônjuge, companheiros e parentes. Olha a maldade do examinador. A lei vai falar o seguinte, que se ele matar parente consanguíneo, até o 3º grau. Professor, não é consanguíneo não, é consanguíneo. Você entendeu, né, Juninho? Então, beleza. Aí eu pergunto pra vocês, ó, e o parentesco civil? E por afinidade? Vem comigo pra tela. E o filho adotivo? O cara vai e mata o filho adotivo do policial só por ser filho adotivo. Considera-se esse homicídio, pessoal, considera-se homicídio funcional? Essa lesão corporal considera-se funcional também? Sim ou não? Uma lesão corporal gravíssima? Cuidado, cuidado. Lá fala consanguíneo, a interpretação no direito penal é restrita para fins de prejudicar o réu. Ou seja, você não vai estender essa interpretação para atingir o parente por afinidade, tá legal? O parente colateral, pode atender o colateral até um grau específico. A ideia é, parente consanguíneo, tranquilamente, vai entrar.
Parente de sangue, pessoal. Aí o filho adotado, entra ou não entra? E a sogra, entra ou não entra? Olha só, a sogra não entra. Cuidado, não pense em bobagem. Um beijo pra minha sogra, que sempre me assiste, tá legal? Então, pessoal, o que eu quero, coloque na sua mente. Consanguíneo, é isso que você tem que gravar pra prova. Aí, o cara vem atrás de novo. Do nosso grande mestre ensinador Nelson. O Nelson ainda está na ativa, ok. Ele não acha o Nelson. Ele vai e mata o primo do Nelson. Pergunto, ele cometeu um homicídio funcional? Não. Por quê? Porque primo é parente de 4º grau. Então a gente chega aqui no pai, no avô, no neto, tá legal? No primo não chega. Até tio e sobrinho chega, porque seria de 3º grau. Agora no primo tá fora. Entendemos isso? Professor, o que eu levo para minha prova? Grave apenas isso aqui que eu coloquei na tela. Apesar da Constituição considerar a igualdade dos filhos, apesar também de ser aparentemente inconstitucional essa restrição, não cabe ao aplicador supri-la. Legal? Então, ou seja, não vai ser aplicado. Memorize apenas isso aqui, ó. Consanguíneo. E esqueça parentesco civil, por exemplo aqui, adoção e por afinidade. Legal? Também tá fora. Falamos aqui que tem que ser aquelas pessoas mais exercício da função ou em razão dela. Tutela-se a função e não a pessoa. Portanto, se for em festa, briga de trânsito, praia, etc., aí, meu amigo, não vai ser aplicado crime hediondo, porque isso que não tem nada a ver com a função. Mas veja, volta comigo para a tela. Vocês já viram o professor Nelson andando? Rapaz, ele tem um carro que é inacreditável, parece uma nave. E ele anda na rua como se fosse o dono da via. Tudo bem que ele dirige um pouco mal. Suponhamos que um dia ele discuta no trânsito. Aí ele fala pro cara, meu irmão, respeita a polícia. Aí o cara pega e mata o Nelson. Seria um homicídio funcional? Não. O homicídio decorreu de uma briga de trânsito. Não é porque o Nelson era policial. Poderia ser um policial, poderia ser um bombeiro, poderia ser um arquiteto, poderia ser um escritor, um doutrinário. O que for, aquele cara mataria da mesma forma. Legal? Então é isso que você tem que racionalizar. Então essas brigas de festa, balada, praia, trânsito, tá fora da hediondez. Ok? Volta pra tela. Aí vem a pergunta aqui que eu deixei, que ele mata o primo, que é bem simples. O peguinha, falamos, são só esses aqui que entra. O primo está fora, ok? Aí vem o latrocínio. Vem comigo pra tela. Latrocínio, pessoal, é o roubo seguido de morte. Não é isso que falam? Roubo seguido de morte. Primeiro ponto, não é roubo seguido de lesão corporal grave. Não é roubo seguido de lesão corporal gravíssima. Ah, professor, e o artigo 157, parágrafo 3º, infine? Infine é justamente o final fala da morte. O início é da lesão grave. É só o final que é latrocínio. Aí o Juninho já tá ali mandando mensagem. O professor está desatualizado. Ele esqueceu que mudou. Não esqueci. O legislador, para deixar mais claro, ele botou o parágrafo 3º, ao invés de ser uma escrita só, ele criou 2 incisos. 1 e 2. Lesão grave e morte. Somente a morte qualifica o latrocínio. Legal, pessoal? Aí olha que questãozinha boa. Vem comigo para a tela. O nome em iuris seria o nome do crime aqui, ó. Latrocínio. Tem previsão legal? Volta para a tela. Acabei de falar que o legislador alterou. Tem no Código Penal latrocínio? A previsão legal, pessoal, ela surgiu quando a Lei 8.072 tem expressamente o nome latrocínio. O Código não cita o nome latrocínio. É a Lei 8.072 que põe esse nome. Na verdade, foi uma criação doutrinária e jurisprudencial. E aí agora foi legislada, positivada na Lei 8.072. Ok? Outro ponto. Lá fala, se da violência decorre a morte. Ok? Então, ou seja, se decorre da grave ameaça, não é latrocínio. Volta para a tela. Eu trouxe aqui as informações. Olha o antigo aqui. Você tinha que colocar esse infine. Tá legal? Que o primeiro era aqui. Esse era o primeiro. E aqui era infine da morte. Agora veio e mudou. Agora vem aqui. Essa morte tem que ser dolosa ou culposa? Pode decorrer de grave ameaça? Não. Volta comigo para a tela.
Essa morte precisa ser dolosa ou culposa? Ah, professor, é óbvio que precisa ser dolosa. Calma, calma, ó. Respire tranquilamente para responder. Porque a morte pode ser culposa sim. Peraí, professor, agora você está viajando. Não. O que precisa estar no dolo, pessoal, é a conduta e a violência. A violência tem que ser dolosa. A morte pode ser culposa. Professor, me dá um exemplo. Veja bem. O indivíduo entra no local para cometer um assalto. Ok? É um assalto, todos no chão. Tá lá ele com a camisa do Corinthians. Você já tinha que ter suspeitado. Viu o cara se aproximando com a camisa do Corinthians, meu amigo? Corre. Legal? Brincadeira, tá, pessoal? É só uma forma descontraída, senão o Juninho já manda mensagem. O cara entra e anuncia o assalto. Alguns começam a discutir, vem aquela síndrome de Londres. Aquele cliente chato. Ele pega e fala, pessoal, já falei pra calar a boca. Pá! Dá um tiro pro alto. Aí ricocheteia e atinge uma pessoa e leva à morte. Pergunta aos senhores, foi latrocínio? Sim. A morte foi culposa, ele não queria matar. Mas a violência foi dolosa. Ele quis disparar. Legal? Legal. Aí eu te pergunto, me dê um exemplo, professor, agora que não vai ser simples. Ele anuncia, chega o corintiano. Aí anuncia um assalto no Santista. Põe o Santista no carro, no porta-mala, e sai com o carro. Com o Santista lá preso, e a polícia vindo atrás. O corintiano acelera o carro. Ele capota o carro. Isso gera a morte do Santista. Foi latrocínio, pessoal? Sim ou não? Não. Porque aqui a morte decorreu de culpa, mas a conduta foi imprudente. A velocidade dele foi imprudência. Legal? Então a morte, a violência nesse caso, não foi dolosa. Lembre-se desses dois exemplos que fica bem clara a diferença. Volta para a tela. Tem esses exemplos aqui. É ou não latrocínio? Vamos falar do primeiro para dar um intervalo. Olha, flamenguista assalta um botafoguense. Um mês após o fato, o botafoguense deparou-se com o flamenguista. Este então matou o botafoguense para que não denunciasse a polícia. Volta comigo. Veja, para ser latrocínio tem dois fatores que tem que estar presente. Fator nexo, ou seja, vinculado sobre o assalto, e fator tempo, durante o assalto. Nesse caso aqui, ele assaltou e tempos depois ele matou para não ser reconhecido. Veja, tem o fator nexo? Tem, foi vinculado ao assalto, mas não tem o fator tempo. Então não é latrocínio. Então é crime hediondo? Ah, se não é latrocínio, não é crime hediondo. Cuidado, cuidado, porque esse homicídio aqui é o que a gente chama de homicídio por conexão consequencial, ou seja, para assegurar a execução, vantagem, impunidade ou ocultação de outro crime. Para assegurar a execução, homicídio por conexão teleológica. Para assegurar ocultação, vantagem ou impunidade, homicídio por conexão consequencial. Vamos ao intervalo e a gente volta já. Bola em jogo, meus amigos! Voltamos para o nosso terceiro bloco. E a gente estava aqui discutindo algumas questões se é ou não latrocínio. Vimos a primeira, vamos às outras. Eu sei que muita gente vai criticar, falar assim, ah, você está falando do Flamengo. Pô, mas toda hora falar do Corinthians, né, pessoal? Já é uma coisa tão simples de ver. Você vê um corintiano, tu já, muda de rua. Eu estou andando, vejo um corintiano, eu atravesso a rua. De lá tem um São Paulino, eu atravesso a rua. De lá tem um palmeirense, eu atravesso a rua. Porque a torcida do Santos é seletiva, pessoal. Um abraço aí a todos nós santistas, tá legal? Brincadeiras à parte, voltemos aqui à aula. Vem aqui comigo para a tela. Então esse primeiro exemplo já foi visto. Não é latrocínio, mas é hediondo, ok? Legal. Segundo exemplo, aqui, ó. Então foi erro de edição, pessoal. Aqui é um Corinthians. Que é o Corinthians versus São Paulo, tá? Então o corintiano resolveu assaltar uma padaria juntamente com São Paulino. Pois eles tiveram ciência que era dia de pagamento. E lá haveria 10 mil reais. Volta comigo para a tela. Aí eles falaram assim, olha só, 10 mil, 5 para cada, beleza? Beleza. Quando chega na hora lá, o corintiano, quando viu lá, não tinha 10 mil.
o total estava em R$ 100.000. Nossa! Naquele momento, o corintiano falou: meu amigo, isso tudo vai ser meu. Aí o São Paulino: não, que é isso, pô, 50-50. Aí durante o assalto ele falou: 50-50? Leve contigo 2 tiros por 50 mil. Ele vai e mata o seu comparsa para ficar com toda a grana. Pergunta aos senhores, trata-se de latrocínio? Vamos ver. O evento tem a ver, foi durante o latrocínio? Tem o evento tempo? Tem. Mas tem a ver com latrocínio? Tem a ver com roubo? Não, pessoal. Não tem a ver com roubo. Ele fez ali para assegurar aquela vantagem para ele. Não foi para assegurar o produto do crime. Concorda ou não? E quando é para assegurar a vantagem, nós estamos diante de novo de um homicídio pela conexão consequencial. Portanto, não é latrocínio, mas é crime hediondo. Aí a gente vem para um outro exemplo. Novamente, o corintiano e o São Paulino vão a outro supermercado. Cometeram um assalto. Quando chega lá, o proprietário discute e reage. Eles vão, então, e o corintiano saca mais 2 armas, parecendo filme, e atira contra o proprietário. Ele erra o alvo. Ele erra o alvo. E ele acerta quem, pessoal? O São Paulino. Ele matou o comparsa dele, ele mata a pessoa que agia em comparsaria com ele, mas a finalidade dele era matar o proprietário. Pergunta aos senhores, é latrocínio? Aqui sim. Aqui porque é um erro na execução, artigo 73 da nossa Bíblia Política, do Código Penal. Ele responde como se tivesse atingido aquele que ele quis atingir. Sim ou não? Legal? Fechou? Fechou. Vem uma pergunta, pessoal, só para fazer um acréscimo à aula, que a aula aqui é super, mega, ultra completa. Quando você estuda a parte geral, você estuda o aberratio ictus, ou o erro na execução, o artigo 73. E você sempre vê o seguinte: olha, você considera que matou aquela pessoa que você queria. Você considera que matou a vítima virtual e não a real. Olha que legal esse exemplo. O cara quer matar o professor Palazzo, policial civil do Distrito Federal. Palazzo, certo dia, está numa reunião com um delegado da Polícia Federal. Ambos em serviço, ok? Ambos em serviço. Esse indivíduo pega e fala: hoje eu mato o Palazzo. Ele se posiciona e ele mira no Palazzo e atira. Ele erra e acerta o delegado da Polícia Federal, que morre no local. Pergunto aos senhores, se ele queria matar o Palazzo e mata o Palazzo, Justiça Estadual, Tribunal do Júri Estadual. Se ele queria matar o delegado federal e mata o delegado federal, Tribunal do Júri da Justiça Federal. Legal. E se ele queria matar o Palazzo e, por erro, ele mata o delegado da Polícia Federal? Justiça Estadual ou Justiça Federal? Aí o que o aluno Juninho precipitado responde? Ora, essa é fácil, porque o erro na execução considera-se que matou aquele que ele queria. Portanto, se ele queria matar o Palazzo, apesar de matar o delegado da Polícia Federal, considera-se que quem morreu foi o Palazzo, logo, Tribunal do Júri da Justiça Estadual. Olha só! Você errou. Uau! Por quê? Olha, pessoal, o aberratio ictus é um instituto típico de direito penal, típico de aplicação da pena. Se existisse uma majorante por matar o Palazzo, ele sofreria majorante ainda que matou da Polícia Federal. Porém, o aberratio ictus é um instituto que não se aplica ao processo penal. E competência criminal é instituto de processo penal. Portanto, não se aplica aberratio ictus. Caramba! Nossa, meu amigo! Exatamente. Nesse caso, será um Tribunal do Júri da Justiça Federal, porque quem morreu foi um policial federal. Apesar de que se tiver alguma causa de aumento de pena para fins de justiça estadual, aplica-se a causa. Mas a competência fica lá. Legal, hein? Turbinou o caderno com essa, né? Vem comigo para a tela. Então, nesse segundo caso aqui, não é. E no terceiro caso aqui, que ele é um erro na execução, é latrocínio. Fator tempo, fator nexo. Extorsão, vem comigo para a tela.
Olha só, eu trouxe um quadrinho com algumas questões que você não erra mais nenhuma questão de extorsão. Eu vou colocar uma tela aqui onde traz a previsão da extorsão na 8.072 e no nosso códex, no nosso Código Penal. E o senhor perceberá que a extorsão tem muito peguinha nela. Mas tem muito mesmo. Eu falei muito, é porque tem muito mesmo. Vem comigo para a tela. Vamos passar aqui, no final a gente responde essas aqui. Olha, a 8.072, ela prevê a extorsão qualificada pela morte e coloca assim, ó, 158, parágrafo 2º. Portanto, você já conclui que o 158 caput não é crime hediondo. Ok. Aí ela vem e fala também extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. 159 caput e seus parágrafos. Ou seja, a extorsão mediante sequestro, no 159, em todas as suas formas, ela é crime hediondo. A extorsão comum só vai ser hediondo se qualificada pela morte. Parágrafo 2º. Vem comigo para a tela. É isso que o examinador vai perguntar? Também. Mas o principal é, o sequestro relâmpago é crime hediondo? A saidinha de banco é crime hediondo? Já coloque no seu caderno, não. Por ausência de previsão legal. O legislador cochilou. Ele acrescentou esse parágrafo no Código Penal e esqueceu de mudar, de colocá-lo lá na Lei de Crimes Hediondos. Sistema legal, está previsto? É hediondo. Não está previsto? Não é hediondo. Uma informação importante sobre a extorsão. Vamos lá para completar o seu caderno. Principal diferença entre extorsão e roubo. A extorsão, você constrange alguém a fazer algo. O roubo, você subtrai. Legal? Ah, professor, mas simples a diferença? Se a pessoa entregar, foi roubo. Se a pessoa entregar, foi extorsão. Se eu tomar, é roubo. É mais ou menos isso? Não. Principal diferença. Na extorsão, a colaboração da vítima é indispensável. No roubo, não. É dispensável. Por exemplo, passa sua carteira. Estou com a arma. Passa sua carteira. Você não me passa? Você vai passar. Eu tenho todas as formas de te tomar. Posso dar um tiro, posso fazer o que eu quiser, mas eu vou conseguir tomar a sua carteira. Agora veja um outro exemplo. Bora, saca o dinheiro do seu caixa eletrônico lá, da sua conta, no caixa eletrônico. Não vou dar a senha. Ah, você vai me dar a senha, senão eu te mato. Me mata, mas eu não te dou a senha. Eu consigo tirar essa senha da cabeça dele? Não. Portanto, a colaboração dele aqui é indispensável. É essa a maior diferença. Não pense assim, me dá a carteira, toma, foi extorsão. Não, isso é roubo. Então, a principal diferença, tem como colocar uma tela branca para mim na tela aí? Vamos lá, uma telinha branca. Muito legal. Você vai botar aqui, ó, desse lado aqui roubo, desse lado extorsão. No roubo, pessoal, aqui a colaboração da vítima é dispensável. Na extorsão é indispensável, ok? No roubo, o verbo é subtrair. Na extorsão é constranger. E aí vem outras duas diferenças principais, ó. O roubo é subtrair coisa alheia, móvel. Ou seja, não é roubo de imóvel. A extorsão pode ser móvel quanto imóvel. Por fim, a vantagem no roubo é imediata. A vantagem na extorsão normalmente é sempre futura. Legal? Pode tirar e voltar para o slide. Anotem essa diferença, tirem uma foto. Agora a gente vem aqui, vamos voltar aqui para a tela do crime hediondo. Aqui, ó. Olha só, pessoal. Esse aqui, parágrafo 3º, é o conhecido como sequestro relâmpago, tá legal? O que eu quero que os senhores entendam, gravem essa frase, porque veja, ó, necessária obtenção, tá? Essa condição da restrição é necessária para a obtenção. Isso é para você diferenciar de um simples sequestro ou da extorsão mediante sequestro, ok? Qual é a principal diferença? Tá nesse nome aqui, ó, restrição. Porque se onde está restrição, o examinador colocar privação, aí já será o 159, ok? A extorsão mediante sequestro, portanto, é uma restrição da liberdade. Se for privação, cai na extorsão mediante sequestro e é hediondo. Portanto, coloque o sequestro relâmpago, a saidinha de banco, não é crime hediondo por ausência de previsão legal. Volta comigo aqui para a tela. Aí eu pergunto aos senhores o seguinte:
Você vai até a casa de uma pessoa na rua, de um estranho, você subtrai o cachorrinho de estimação dela e você liga exigindo dinheiro. Você sequestrou o cachorro dela e ligou exigindo dinheiro. Pergunto, isso é crime hediondo, sim ou não? Não, pessoal. O sequestro, a extorsão mediante sequestro é sequestrar alguém, ok? E não um animal. Legal? Sequestrar alguém. Ou seja, se você sequestrou um cachorro e ligou exigindo, é extorsão caput. Artigo 158, caput. Não é crime hediondo. Ficou legal? Então vem comigo para a tela. Grave essa telinha no seu caderno. Olha só. Extorsão simples não é hediondo. Extorsão qualificada pela morte, 158, parágrafo 2º, é crime hediondo. Extorsão com restrição, aqui basta um, com restrição da liberdade com resultado morte, que aqui é o sequestro relâmpago. Não é hediondo por ausência de previsão legal. E a mediante sequestro é hediondo em todas as suas formas. Se aqui onde está com restrição fosse privação, cai para cá e é hediondo. Eu volto de novo à tela e olha que informação legal para você ter no seu caderno e tirar onda com seu amigo. Aqui ficou cortando, tá pegando, ó. Bem aqui no finalzinho, olha aqui a pena da extorsão mediante sequestro. Não é do latrocínio, pessoal. A extorsão mediante sequestro, olha a pena dela. Extorsão mediante sequestro aqui, ó. 24 a 30 anos. Eu tô falando aqui que a gente não está falando de latrocínio. Estamos no 159, que eu risquei tanto a tela. A pena da extorsão mediante sequestro, quando gera morte, 24 a 30 anos. Pena mínima, 24. Pena máxima, 30. Isso aqui é a maior pena prevista no Código Penal. Legal? Então a gente passa extorsão mediante sequestro em todas as suas formas, é crime hediondo. Vem comigo para a tela. E o estupro? É ou não crime hediondo? Primeiro, é estupro e não é estrupo. Legal? O estupro é ou não crime hediondo? Vamos analisar antes e depois da Lei 12.015 de 2009. Perceba. Antes da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos de um lado o estupro, 213. E na outro tipo penal, no 214, o atentado violento ao pudor. Ok? Pergunta ao senhor, ambos eram crimes hediondos. Legal. Mas e o estupro e o atentado violento ao pudor com violência presumida? O que é violência presumida? Era o 224 previsto à época, tá legal? Lá você tinha que fazer uma combinação. Quando era um estupro numa pessoa menor de 14 anos, a violência era presumida. Aí você tinha que ligar o 213 combinando com o 224. Depois da 12.015 de 2009, o atentado violento ao pudor migrou para o 213 e criou o estupro de vulnerável também no 217A. E aí eu pergunto a vocês, agora, o 217A é crime hediondo? Sim, por expressa previsão legal. Você ter relação com uma pessoa... Olha só, vem comigo para a tela, para ficar legal essa diferença no seu caderno. Aqui, ó. Você vai colocar que o estupro é crime hediondo na forma simples quanto na qualificada? Sim, em todas as formas. Ok. Aqui, ó, nessa presunção de violência do 224, olha que legal essa mudança. Antigamente, na presunção de violência, era pessoa não maior de 14 anos. Aí eu te pergunto, e uma pessoa de 14 anos? No dia que ela completou 14, dia do aniversário, ela é maior de 14? Agora veja, agora é menor de 14. Então, se tem 14 anos aqui, é estupro de vulnerável. Aí aqui, antigamente, tinha divergência, pessoal. Tinha gente que falava, olha, no dia que faz 14 anos, não é estupro com violência presumida. Porque 14 anos, você tinha que ser não maior de 14. Aí ele ia falar que no dia do aniversário, na verdade, aqui, ó, com 14, era violência presumida. Por quê? Porque 14 anos não é maior de 14. Teria que ser 14 mais um dia. Entendeu? Agora, porém, é menor de 14. Ou seja, no dia do aniversário, vai responder sem dúvida alguma. Legal? Volta comigo. Aí, antigamente, o STJ chegou a se posicionar que o estupro com violência presumida não era hediondo, mas tinha quem dissesse que era. Na mudança da lei, portanto, agora depois da 2015 de 2009, não tem dúvida. Estupro de vulnerável é crime hediondo. Uma perguntinha. Essa migração do 214 para o 213 ocorreu o que se chama de abolício crimes?
que tem como natureza jurídica uma causa extintiva da punibilidade, lá no artigo 107? Sim ou não? Cuidado. Trata-se de um princípio da continuidade normativo típica. Qual que é a diferença principal entre um e outro? Na abolício criminis, você tem uma mudança formal, ou seja, aquele tipo sai fora, e material, o conteúdo sai fora também. Todo mundo saindo fora, porque sair dentro é complicado, né? Então, pessoal, tira-se formal e materialmente aquela conduta do ordenamento. Ou seja, a intenção do legislador é não mais punir. Exemplo, adultério. Legal? Agora, na adequação, no princípio da continuidade normativa, não. Tem uma alteração formal, uma revogação do tipo formal, mas materialmente ele continua previsto. Algo que se chama de uma troca de roupa, mudança de guarda-roupa, alteração topográfica do tipo, ok? Um deslocamento geográfico no tópico penal. Legal, pessoal? Entendemos? Então, o que ocorreu com estupro e atentado violento ao pudor, nada mais foi que o princípio da continuidade normativo típica. Legal? O que importa hoje, todos são hediondos. Legal? E o estupro, seja na forma simples e qualificada, antes e depois, também é hediondo. Vem comigo para a tela. Epidemia com resultado morte. Essa aqui é bem simples, pessoal, que eu quero que os senhores levem para a prova. O conceito de epidemia é a propagação de doença humana. É isso que eu quero que você leve para a sua prova. Ou seja, mediante a propagação de germes patogênicos. Aí o examinador põe, e se for propagar doenças de plantas e não doença humana? Volta comigo. Aí, para a prova, eu colocaria que se trata de crime ambiental. Mas vai ter uma doutrina também que vai dizer o seguinte, olha, isso pode ser aquele crime de perigo concreto lá, do 132 do Código Penal, ok? Para a prova, marque crime ambiental. Vem para a tela que eu coloquei aqui, previsto no artigo 61 da 9.605 de 98. Lei de Crimes Ambientais. É isso que você precisa saber desse crime. Agora vem esse outro, falsificação. Olha só, o 273. Volta comigo para a tela. Pessoal, é uma aula de crimes hediondos. Então eu trago o que importa para a lei de crimes hediondos e uma observação ou outra, bem simples, como os senhores perceberam, né? Nada profunda a aula, de algumas informações importantes. Nesse crime aqui, para fins da nossa matéria, o que precisa saber é o que está colorido. Vem comigo para a tela. Primeiro ponto. Cosméticos e saneantes, olha. Volta comigo para a tela. O Nelson, não sei se todos sabem já, o Nelson é muquirana, não paga almoço para os colegas, não paga nada. Você acha que o Nelson vai presentear a esposa com algum produto de beleza caro? Não. O que ele faz? Ele falsifica um batom. Aí eu pergunto para você, a falsificação de um batom é crime hediondo, sim ou não? Vem para a tela. Olha, falsificação, corrupção, adulteração, alteração. Ele fala, ó, falsificar, corromper, adulterar, alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Legal. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, os cosméticos. Vai entrar bem aqui o batom. Vem comigo para a tela. Aí eu te pergunto, é proporcional ou não equiparar isso hediondo? Prevalece que não é proporcional, mas está valendo. Se cair na prova, é crime hediondo. Perceba a pena do crime, 10 a 15 anos. Meu Deus! Olha quanta desproporcionalidade. Tem uma pena maior que o tráfico. O tráfico é 5 a 15. Aqui está 10 a 15. A pena mínima é muito superior ao tráfico. Sendo que o tráfico é bem mais grave. Isso fere, pessoal, o princípio da proporcionalidade. Tá legal? Para alguns, pessoal, o que ele vai dizer aqui? E foi o que o STJ entendeu. Essa pena é desproporcional e, portanto, inconstitucional. Logo, é possível, segundo o STF e o STJ, que os tribunais superiores analisem em controle de constitucionalidade, a proporcionalidade ou não de uma pena. E foi isso que ele fez. Aí o que o STJ determinou? Vai ser aplicada a pena prevista para o tráfico, 5 a 15. E o STF? Não tem decisão do plenário.
tem decisão antiga do STF que entende como válida essa pena. Se for cair na prova, vai cair a recente, vai cair a do STJ. Legal? Aí eu pergunto, todos esses crimes aqui do 273 são crimes hediondos? Não. Sabe por que não? Porque tem um parágrafo segundo pequenininho que ninguém vê. Vem comigo na tela. Mas o nosso aluno vê. A modalidade culposa não é crime hediondo. Legal, pessoal? Vem comigo para a tela. Favorecimento à prostituição é crime hediondo? Primeiro ponto. De adulto, não. De adulto, não. De adulto, não. Por que eu repeti? Porque isso cai toda hora em prova. Legal? Olha aqui na tela o que você tem que gravar. Favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável. O adulto só cai se for vulnerável. Para ser crime hediondo. Tá legal? Que é aqui, ó, o 218B, caput, parágrafo 1º e 2º. Aí vem comigo para a tela. Eu vou perguntar para você o seguinte. O cliente, uma menina tá lá na casa de prostituição, ok? Uma adolescente. Aí vem um cliente e mantém relação sexual com ela. O favorecimento à prostituição é o cara que tá ali usando daquele artifício para se lucrar? Ou esse cliente também responde? Agora veja, e se for uma maior de idade? A maior de idade está num prostíbulo, o cliente chega e mantém uma relação sexual com ela, consentida. Ele responde pelo favorecimento à prostituição da maior de idade, sim ou não? Olha, pessoal, da maior de idade, não. O cliente não responde. Agora vem ver aqui no favorecimento, olha comigo na tela. Leia o parágrafo 2º, leia o inciso 1. Veja que quando a gente fala adolescente, tem que ser maior de 14 anos, ok? Porque se for menor de 14, estaremos diante do estupro de vulnerável, ok? O cliente responderia por estupro de vulnerável. Agora, olha só, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, por que maior de 14? Porque se for menor, é o 217A, não é isso? Na situação descrita no caput. Então, o cliente responde ou não? Volta comigo para a tela. Responde, pessoal. Aí a prova vai perguntar o seguinte. Uma menina de 16 anos revoltou-se com a mãe e com o pai e falou, quer saber? Agora eu vou me prostituir porque eu não estou conseguindo trabalhar, meus pais não me dão dinheiro e eu vou me prostituir. Infelizmente, em alguns lugares acontecem isso, pessoal. Aí eu te pergunto, essa menina que está se prostituindo num ponto de uma determinada rua, sozinha, o cliente vem e mantém relação sexual com ela. Ele responde por esse favorecimento, por esse parágrafo 2º, inciso 1. Olha o detalhe maldoso do examinador para fazer você errar. Vem comigo para tela. Olha só, para você responder, o cliente responder, com menor de 18 ou maior de 14, olha, na situação descrita no caput. Volta comigo para a tela. Qual que é a situação descrita no caput? É uma menina que está sendo explorada sexualmente à prostituição. Ou seja, tem que ter ali um cafetão, vai ter que estar rolando aquela ideia de rufianismo. Ou seja, se ela está se prostituindo por conta própria, maior de 14 anos, o cliente não cai nesse tipo penal e não responde por crime hediondo. Ok, pessoal? Legal, vem comigo para a tela. Para fins da lei, era isso que importa. Por que eu perguntei, ó? Esse 228 é o do maior de idade, tá legal? Ele não é crime hediondo, tá? Aí vem a pergunta. Pode voltar comigo para a tela. Todos os crimes hediondos estão no Código Penal? Como é que o aluno Juninho precipitado fala? Sim. O aluno precipitado errou. Errou por quê? Nem todos os crimes estão no Código Penal. Todos do artigo 1º estão no Código Penal, da listagem. Mas existe um parágrafo único que cita 2 crimes que não estão no Código Penal. Quais são eles? Genocídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pode dizer posse ou porte, porque como é uso restrito, estão todos no artigo 16 da 10.826 de 2003. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento. Legal, pessoal? Vem comigo para a tela. Então tá aqui, genocídio e porte de arma de fogo de uso restrito. Ok? Ok. Tá aqui a Lei 2889 de 56, com os crimes de genocídio.
e aqui o de porte legal. Quais as perguntas que surgem? Vem comigo para a tela. Lá fala posse ou porte legal de arma de fogo. Mas e se for munição? E se for acessório? Aplica ou não? Uma corrente vai dizer que como a 8.072 citou apenas arma, é só a arma. Mas se eu fosse você, na sua prova, seguindo o professor no livro Kleber Masson, a gente seguiria como? Também se aplica acessório e munição. Ok? Aí vem o segundo questionamento. Só o 16 caput ou o parágrafo único do 16? O parágrafo único são figuras equiparadas. Por exemplo, um revólver calibre 38 é de uso permitido. Vai estar no 12 ou 14 do Estatuto do Desarmamento. Não é hediondo, ok? Agora, se ele tiver com a numeração raspada, ele vai cair no 16, parágrafo único, nas figuras equiparadas. É ou não hediondo? Uma corrente vai dizer que é só o caput. Outra corrente vai dizer que é o caput e o parágrafo. O que eu indico aos senhores? Se cair na prova, coloque que o parágrafo único também, ou seja, as figuras equiparadas, também são hediondos lá. Legal? Ou seja, a arma de fogo de